Olá, querida irmã, querido irmão, que a graça e a paz de Deus esteja com você e com a sua família. Neste breve vídeo, eu vou falar sobre a leitura orante da Palavra de Deus em família. E, para começarmos, quero tomar um texto de Atos 2, 42. Na Sagrada Escritura, nós temos várias passagens que nos falam da importância da oração. E este trecho em especial nos fala de 4 pilares fundamentais da vida da comunidade cristã e que serve para a nossa família. Atos 2, 42. Eram perseverantes em ouvir o ensinamento dos apóstolos, na comunhão, na partilha do pão e nas orações. Então aqui nós temos 4 pilares fundamentais da vida da comunidade cristã e que servem como pilares fundamentais para a nossa vida hoje também. Então diz que os cristãos eram assíduos no ensinamento dos apóstolos, que tem como base, como fundamento a palavra de Deus. Era isso que os apóstolos transmitiam às pessoas. A palavra de Deus, os ensinamentos do próprio Jesus. Também eles eram assíduos na comunhão. É uma referência à celebração litúrgica, era uma referência à prática das comunidades se reunirem para celebrar a sua fé em comunhão com o ressuscitado. Eram assíduas na partilha do pão, ou seja, na prática da caridade. Não poderia haver na comunidade dos cristãos, na comunidade do ressuscitado, alguém que passasse necessidade. Então, a caridade fundamental. E depois eram assíduos também nas orações. E é neste ponto que eu quero, então, trabalhar com vocês. Ou seja, quero mostrar a importância da oração na vida da família, na vida de cada um de nós. A oração é intimidade com Deus. É através da oração que eu me coloco diante do Senhor, na disposição de um diálogo amoroso. Diversas são as passagens em que Jesus está em oração. E uma especial, Jesus ensina os seus discípulos a rezarem. Os discípulos pedem lá em Lucas, capítulo 11, versículo 1, os discípulos pedem a Jesus: Senhor, ensina-nos a rezar, como João Batista também ensinou aos seus discípulos. E Jesus nos ensina a oração fundamental que nós rezamos na igreja, em diversas situações da nossa vida cotidiana, rezamos a oração do Pai Nosso. Então, a oração é intimidade com Deus, é o que alimenta a nossa espiritualidade, é o que nos permite viver em comunhão de fé. A palavra, que é lâmpada para os nossos pés, é luz para o nosso caminho, como nos fala o salmista no Salmo 119, versículo 105. A oração que a igreja nos ensina é a oração que nos permite viver uma comunhão de fé. A igreja, como escola de oração, nos ensina a rezar, nos ensina a estar em conexão, em intimidade profunda com o Senhor e com os nossos irmãos de fé. A leitura orante da palavra, como o próprio nome diz, é rezar a partir da palavra de Deus. Não a partir de qualquer coisa simplesmente, ou daquilo que nós inventamos, mas a partir de algo que já nos foi dado, a palavra de Deus, a Sagrada Escritura, que deve ser muito mais do que lida,
mas deve ser transformada em oração cotidiana. A Sagrada Escritura é a principal fonte da espiritualidade cristã. Tudo aquilo que realizamos na nossa vida cristã, as nossas liturgias, os ensinamentos da Igreja, tem como base fundamental, tem como fonte a palavra de Deus, a Sagrada Escritura. Por isso, a Igreja nos ensina a rezar a partir desta própria palavra que o Senhor nos transmitiu. Como disse, não se trata apenas de ler a Bíblia, mas fazer desta palavra lida a nossa oração cotidiana. E isso nós podemos fazer de forma muito simples e, ao mesmo tempo, de forma profunda e significativa. Em vista disso, nós temos na nossa diocese o projeto Família em Oração, que foi um projeto pensado pelo Dom Wilson e foi distribuído um folheto nas nossas comunidades, nas nossas paróquias, e que você, se ainda não tem este folheto, que fala todos os passos da oração em família através da palavra de Deus, você pode procurar aí a sua paróquia, procurar sua comunidade e adquirir. Ou então no próprio site da nossa diocese, lá também você poderá encontrar este material. Vou falar um pouco sobre o que é esse projeto e como que nós podemos fazer essa oração a partir da palavra de Deus, a leitura orante da palavra de Deus em família. A primeira coisa que devemos fazer é estabelecer um dia da semana. Claro que o ideal é que fizéssemos todos os dias, pudéssemos todos os dias ter lá um tempo para rezar em família. Mas sabemos que nem sempre isso é possível. Então comecemos por um dia na semana. Escolha um dia da semana em que todos possam estar reunidos, aquele horário mais adequado a todo mundo, e então realizar este momento. É um momento curto, né? Não é um momento muito extenso. 15 minutos já é suficiente para realizar este momento de oração. Escolher um texto bíblico, de preferência do Novo Testamento, mas naturalmente pode ser qualquer um outro texto. E pedir a luz do Espírito Santo. É o Espírito Santo que nos ilumina, é o Espírito Santo que abre a nossa mente e os nossos corações para estarmos em comunhão de fé, uns com os outros e em comunhão com Deus. Depois temos 3 passos simples que podemos seguir. Ler o texto, e pode ser lido novamente, ou seja, o que o texto mesmo diz a nós. Então, essa leitura pausada para que todos entendam, para que todos acompanhem, e depois, então, fazer a partilha daquilo que cada um ouviu e que o Espírito suscitou em seu coração. Não é fazer uma explicação, uma exegese, comentários do texto, mas é tomar aquilo que mais te chamou a atenção no texto, uma palavra, um versículo, e como aquilo significa, né? Que sentido aquilo traz para a sua vida. Depois, a oração que nasce a partir do texto lido, a partir da partilha feita. A prece que brota do nosso coração. Então, Deus nos falou pela sua palavra. Deixamos que esse texto bíblico encontrasse sentido em nossa vida. Agora, é o Espírito que suscita em nós o desejo de oração. Então, agora, nós falamos com Deus, falamos a Deus daquilo que está em nosso coração. É um momento de prece, que levamos o nosso louvor ou fazemos o nosso pedido, pedimos perdão, agradecemos, enfim. É um momento em que esta oração realmente
se torna concreta, porque houve este diálogo com Deus. Pode depois concluir com um Pai Nosso, uma Ave Maria e um Glória ao Pai. E assim, de forma muito simples, em pouco tempo, você e sua família realizam este momento de oração. Concluindo este momento, peçamos a luz do Senhor, que a sua palavra esteja sempre junto de nós, nos ajudando a discernir e nos ajudando a caminhar sempre na direção daquilo que é a vontade do Senhor. Tua palavra, Senhor, é lâmpada para os meus pés e luz para o meu caminho. Ensina-me a fazer da tua palavra o alimento salutar que sustenta a mim e a minha família na caminhada de fé. Faze de meu lar também a tua morada. Fique conosco e nos dê a sua paz. Espero ter lhe ajudado com essas dicas para rezar em família. E que bom seria se, como Josué, quando fez aliança com Deus, pudesse dizer: eu e minha casa serviremos ao Senhor. Reflita sobre isso com a sua família. Permaneçamos firmes na fé. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.